E sejam todos muito bem-vindos à terceira aula da Semana da Riqueza Técnica. Então, uma aula que eu vou explicar na prática como que você vai fazer para começar a entender os seus investimentos, a analisar eles através do gráfico, para que você possa ter mais resultados e, com isso, gerar mais dinheiro e gerar mais riqueza, ter uma vida mais rica. Porque o investimento ele acaba sendo uma das formas de fazer o seu dinheiro trabalhar para você, fazendo com que você gere mais renda sem precisar trabalhar. Existe uma coisa bem legal que eu gostaria que vocês procurassem, que é o diagrama de Pareto, sobre 80-20. Mas não vem ao caso hoje, a gente vem aqui para aprender gráficos, Pedro. Eu quero ver gráficos, eu tô apaixonado por gráficos, eu preciso entender, vai. Então, bora lá. Eu vou pegar aqui minha câmera e vou vir aqui pro cantinho. Eu vou me meter aqui no cantinho e tô aqui no fundo. Vocês podem ver essa parte preta com os candles. Eu estou utilizando uma plataforma chamada Profit, é uma plataforma paga que eu particularmente uso para analisar investimentos. Mas você não precisa de tudo isso, você pode utilizar o TradingView, você pode usar o Investing, você pode usar vários sites para poder analisar os investimentos dos mercados que vocês têm interesse. Mas a gente está aqui com o gráfico do Ibovespa, o gráfico semanal, lembra que eu falei para vocês do tempo? Então, eu recomendo começar sempre pelo semanal, depois diminuindo o tempo. E maior que o semanal é um pouco mais complicado. Mas o semanal é um ótimo gráfico para você pegar de referência como um gráfico forte. Então, vamos lá. Estamos aqui com o gráfico semanal de Ibovespa e já encontramos aqui de cara os candles. Os candles que eu tenho falado na última aula e... na penúltima aula, perdão. E também eu falei sobre o gráfico de montanha, mas eu não quero explicar para vocês o gráfico de montanha porque ele é extremamente simples e talvez ele não faça os resultados que você quer. O gráfico de candle ele é mais completo e por isso ele é o mais utilizado. Então vamos lá. A gente está aqui com os candles. Lembra que eu falei para vocês? Eu vou até pegar bem com zoom mesmo nesse candle, ó. Até assim tá bom. O que eu posso explicar para vocês? Lembra que eu falei na última aula? Um candle positivo, agora pelo menos tem a cor verde, né? Então, candle positivo. Começou aqui embaixo, terminou aqui em cima. Deixa eu puxar isso aqui. Terminou aqui em cima. Beleza, até aí tudo certo. Por quê? Porque ele começa de baixo para cima e durante a semana... Deixa eu pegar essa ferramenta aqui. Durante a semana, ele começou aqui e ele fez todos esses movimentos aqui. Ó. Ele veio até aqui embaixo, aqui na mínima, foi até aqui nessa máxima. Mas na sexta-feira, como eu estou no gráfico semanal, ele fechou aqui em cima. Então, deixa eu apagar os desenhos aqui que eu fiz meio feio. E ó, então aqui você consegue entender. Aqui foi a máxima. Aqui foi a mínima. E esse aqui foi o corpo do candle. Então, esse ali foi o corpo do candle. Então, durante a semana, todo esse percurso ele fez. Você já consegue entender, fica mais fácil. E eu sugiro que você acompanhe, porque, ó, dentro da semana, aqui eu mudei para o gráfico diário, caso você não tenha entendido, eu mudei para o gráfico diário. E olha só, olha onde começou a semana, aqui, vou até pegar, assim, começou a semana aqui, e durante a semana, o preço foi... Subiu. Na sexta-feira ele caiu e fechou aqui. Então, foi aqui que ele fechou. Deixa eu puxar a seta pra cá. Olha aqui. Então, aqui foi o fechamento de sexta-feira. Você conseguiu entender que tudo que eu te mostrei no gráfico semanal estava dentro do diário. O desenho está errado, no caso. Meio que dar uma arrumada agora. Mas você consegue ver que dentro dessa semana o gráfico mexeu, né? Então, ele fez a mínima, ele fez a máxima. E é assim que você entende o candle positivo. O negativo, ele nada mais é do que o inverso. Vou pegar um candle negativo aqui de exemplo. Pode ser esse vermelhinho aqui. Vou puxar para cima o gráfico, apagar esses negócios. E vamos lá, ó.
o candle negativo. Vou pegar esse vermelho aqui. Candle negativo. Como é esse candle aqui? O vermelho, tá? Ele fez o quê? Ele começou de cima e foi para baixo, né? Ele é um candle negativo, ele é um candle que significa baixa, que significa que baixou mesmo, para baixo. Então, ele teve a abertura aqui. Durante a semana, ele foi até a máxima, a mínima. E finalizou o dia nessa segunda... Finalizou a sexta-feira, no caso, a semana, nessa última setinha de baixo. Então é bem fácil para você conseguir entender. Se o candle é positivo, lógico que ele começou por baixo. Se o candle é negativo, ele começou por cima. Feito? Então vamos lá. Expliquei para vocês como funciona o tempo, expliquei como que funcionam os candles e agora vou explicar para vocês uma coisa extremamente importante que vai te ajudar a fazer a parte de escolher suportes e resistências. Lembra, eu comentei? Tem um suporte e tal, vou lá, tem a resistência, toda essa partezinha assim e tal. Mas como que você vai fazer para encontrar com mais facilidade esse suporte, essa resistência? Bom, o que eu indico para você? Trace topos e fundos. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil para você encontrar. Eu vou dar uma diminuída no zoom. E tudo que tiver de fundo e topo, eu vou marcar. Claro que você não precisa marcar todos, até porque, por exemplo, aqui embaixo ele já vai demorar um pouco para chegar. Mas, vamos lá. Um fundo aqui. Essa ferramenta meio esqueci de pegar essa aqui. Aqui tem um fundo, entendeu? Um fundo realmente é como o nome diz. O fundo. Pensa num balde, o topo do balde, o fundo do balde. Nos gráficos é a mesma coisa. Então aqui é um fundo. Aqui é um topo. Você pode ver que o preço não subiu mais do que isso. Ele caiu depois. Daí aqui ele fez um fundo. Aqui ele fez um topo. Então todos esses... Aqui mais um topo. Todos esses fundos e topos, eles são regiões, zonas de suporte e resistência. Então, olha só. Aqui são fundos. Só que você foi lá no gráfico. Definiu os topos e fundos. Beleza. Consegui definir isso, Pedro. Tá bem claro, eu entendi lá a parte mais alta. O preço bateu ali e começou a cair ou fez o sentido inverso. Ali vai se formar um topo. É isso aí. Agora, eu não entendi, Pedro. Como é que eu faço para marcar o suporte e resistência? Ó, vamos lá. Pegou? Ó, era isso. Pedro, o gráfico já tá começando a fazer mais sentido. Olha aqui o que eu tô fazendo, pessoal. Simplesmente colocando os pontos em cima do i. Bom, marquei os suportes e a resistência. Como que eu fiz isso? Bom, aqui eu não marquei que tinha um fundo. Marquei. Então quer dizer que fundo é um suporte. A resistência tá no topo, né? Então é assim que você vai fazer para marcar. Uma coisa que é extremamente importante é você entender que esses fundos, esses suportes e resistências não são exatos. Então, só beber uma água, pessoal. Esses suportes não são exatos. Então, eles não são uma linha específica que define, essa linha se baixar um pouquinho, se abaixar R$1 ou... Não, R$1 às vezes é muito, mas se abaixa alguns centavos já não é mais suporte, não. É uma zona de suporte, é uma zona de resistência, uma região de suporte, uma região de resistência. Então, o que quer dizer? Quer dizer que, que eu vou te dar um exemplo muito bom. Deixa eu pegar só, vou puxar o gráfico um pouquinho pro lado. Tá vendo aqui? Tem um pontinho pra cima, não tem? Aqui tem uns pavis pra cima. Vou apagar esse círculo aqui e fazer melhor aqui, ó. Ó, tá vendo que aqui, ó? Tem uns pavis pra cima? O que quer dizer? Quer dizer que rompeu a resistência? Não, ó, o preço não subiu, ele não continuou subindo. Ele respeitou. Por quê? Porque não é essa linha que determina se é exatamente ali que o preço vai cair.
ela é só uma zona, então ela tem uma margem de erro, vamos dizer assim. Ela tem um número que não é exato, mas que tem uma força numa região que vai fazer esse preço respeitar. Então, deixa eu ver se eu consigo fazer pintadinho. Eu não sei se eu consigo. Talvez assim. Olha aqui, viu? Essa região é uma região de resistência, assim como essa região também é uma região de resistência, assim como aqui é uma região de suporte, aqui é uma região de resistência, e assim vai, entendeu? Aqui, ó, mais uma região de suporte. Tô marcando tudo aqui. Vou marcar melhorzinho. Aí, entendeu? Não é um ponto específico, é uma região. Então, não tem aquela necessidade de você marcar exatamente, meu Deus, será que é nos R$ 11 exatamente? Não, ele é na faixa dos R$ 11. Pode ser dos R$ 10,90 até os 11,10, pode ser mais, pode ser menos, mas é uma região. Então não tenha aquela necessidade de marcar exatamente no ponto. Mas vamos lá. Você entendeu como é que você vai fazer para marcar os seus suportes e resistência. Vai fazendo isso com calma, vai entendendo e você marcou lá os suportes, marcou a resistência, marcou o que fosse necessário, marcou os fundos e topos e entendeu. Mas agora, Pedro, você falou um negócio, um nome esquisito lá naquela aula lá, como é que era? Pull, pull alguma coisa? Pullback. Então, pullback, ele é o quê? Eu vou te mostrar um exemplo muito bom aqui. Olha só, essa região aqui. Você tá vendo que aqui o preço respeitou como se fosse uma resistência? Tá vendo que ali o preço, vou pegar a seta para ajudar você. Ó, o preço ele veio aqui de baixo, ele veio subindo, veio subindo, veio subindo, veio e bateu aqui como se fosse bater a cabeça no teto. Parou aqui, começou a andar pro lado, lateralizou um pouco e ele caiu. Putz, caiu e agora? Ele formou uma resistência aonde era aqui, né? Ele parou aqui como se fosse uma resistência. Mas o mercado tava bravo, ele falou que não ia respeitar aquela resistência não, aí foi pra longe, foi alto, foi longe. Mas e agora? Ele rompeu essa resistência. Mas será que não tem alguma coisa que tá tipo assim, não tem alguma coisa que pode se transformar no pullback? Pegue essa frase. Todo suporte pode virar uma resistência e toda resistência pode virar um suporte. Então, olha só o que o preço fez. Olha como parece um quebra-cabeça. Ele rompeu, você falou, nossa, que confuso, ele rompeu, mas era uma resistência. Olha só. Você tá vendo aqui? Ele não usou esse mesmo ponto, essa mesma região aqui, como suporte agora? Pois é exatamente isso que acontece em vários ativos e várias vezes. Então, é uma fase, é uma coisa extremamente importante de você entender. Deixa eu até puxar um pouquinho aqui pro ladinho pra poder ficar mais fácil. Vou colocar centralizado. Aí. Beleza. Então, olha só que legal. O preço subiu, utilizou aqui como resistência, utilizou essa linha como resistência. Ele rompeu a resistência e depois ele, para crescer de novo como ele está fazendo agora, ele utilizou aquela linha, aquela região de resistência como suporte. E agora ele está começando a crescer de novo. Então, tá bom, Pedro. Então, você quer dizer que o suporte virou resistência ou a resistência virou suporte? Mas ainda está um pouco confuso na minha cabeça. Como é que eu posso fazer para assimilar isso de forma mais fácil? Vamos lá. Eu vou te explicar da maneira que eu vejo que seja mais fácil. Vou tirar o gráfico aqui. E vamos lá. Vamos pensar suportes e resistências como uma casa. É, uma casa mesmo. Então, vamos lá. Você tem uma casa, tem um andar, né, casa? Beleza. O que essa casa vai fazer? Vamos supor que dentro dessa casa tem você andando. Se você tá na casa, aqui tem um piso, não tem? Tá no primeiro andar, aqui tá o piso da casa. Aqui
tá o teto da casa. Beleza, Pedro, isso eu entendi. Mas e agora? Bom, agora é o seguinte. Deixa eu fazer o desenho. Agora significa que é assim. Ó, usou aqui como resistência. O teto da sua casa, se você bater a cabeça, você não vai passar, né? Ele é um teto. Mas agora teve uma reforma na sua casa. Você conseguiu dinheiro para reformar essa casa sua e agora você vai botar o quê? Um segundo andar nessa casa. Meu Deus, Pedro. Como assim agora minha casa vai ter 2 andares? A partir de agora, toda vez que você subir a escada, aquele teto que estava no primeiro andar vai ser o piso do segundo andar. Então, quer dizer que... Deixa eu até fazer para aparecer uma casa. Aqui, ó. Olha só que bonitinho aqui, ó. Bom, voltando aqui pro conteúdo. Olha só. Você batia a cabeça lá. Você falou, não, quero construir o segundo andar. Aí você construiu o segundo andar. O que acontece? Se você quiser construir mais novo, você vai pisar no chão e subir mais. Bom, eu acredito que essa seja uma forma clara de você conseguir entender. Então, se você conseguir entender, eu espero que tenha gostado. É uma ajuda, na verdade, na minha cabeça isso faz muito sentido. Eu espero que tenha passado para vocês também. Mas, sempre que você for pensar se isso aqui é suporte ou resistência ou vai virar um pullback, lembre que toda vez que você tiver um teto e quiser construir para cima, o seu teto vai virar o piso. Então, ele tem tendência a crescer mais. Como é o contrário também, no caso. Vamos supor que você tem agora um prédio, né? Então, o prédio tem uma garagem subterrânea. E para você ir lá buscar o seu carro, no chão você vai bater. Mas você pega o elevador, você desce lá pro subsolo lá, né? Você vai pegar o seu carro na garagem subterrânea. E a partir do momento que você tá na garagem, o teto da garagem, ele é um teto, né? Você não consegue passar do teto, a menos que você pegue um elevador. Então funciona a mesma coisa nos dois exemplos. Você, toda vez que você tiver um rompimento, esse rompimento de uma estrutura, ele vai ser o invertido. Então, pode acontecer várias vezes na mesma linha, de ser suporte, aí depois virou resistência, aí depois bateu de novo, daí virou suporte de novo, e assim vai. Então, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Pratique, analise ativos de vários tipos do mercado, vários mercados, e vai vendo se isso funciona mesmo, vê se você conseguiu entender como que você vai fazer para usar. Então, eu espero que você tenha gostado dessa aula. A minha aula fica por aqui. Deu 17 minutos de aula, conteúdo pesado para você conseguir entender. E vamos lá. Próxima aula amanhã. Espero você aqui. Se você gostou, já deixa seu like. E se você quiser também ajudar mais pessoas, compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, para pessoas que querem entender como ganhar mais dinheiro, como fazer mais dinheiro, como entender como investir corretamente. Então, eu fico por aqui e até amanhã.